Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 14. Amém? Todos encontraram? Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 4 ao verso 14, diz assim: Assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, a todo o povo exilado, que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e esperem, porque vocês vão comer os seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para seus filhos, e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos. Aumentem a população de Judá na Babilônia, e não diminuam. Trabalhem para a prosperidade e a paz da cidade para a qual eu os deportei, e orem em favor dela. Enquanto ela estiver em paz, vocês viverão em segurança. Porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos falsos profetas, os adivinhos. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles só vão dizer o que vocês têm vontade de ouvir. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Fiquem sabendo que eu não enviei esses homens como meus profetas, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês viverão na Babilônia por 70 anos. Depois que este tempo passar, eu voltarei a lhes dar atenção. Cumprirei as minhas promessas e trarei vocês de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Naqueles dias vocês clamarão a mim e eu ouvirei e responderei às suas orações. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. É verdade, diz o Senhor, vocês me encontrarão. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Vou mudar o rumo de suas vidas. Reunirei todos vocês, espalhados entre todos os povos do mundo, e eu os trarei de volta à terra de onde eu os deportei, diz o Senhor. Curva sua fronte, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alcançado com infinita misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui hoje, de louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Pai, neste momento no qual nós lemos a Tua palavra, Pai, não precisaria mais de mim, Pai, só a Tua palavra já é suficiente. Mas assim, Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Pai, encontre em nós, Pai, um coração que deseja por mais de Ti. Encontre em nós um coração, Pai, que quer conhecer mais de Ti, que quer ser íntimo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que neste momento, Pai, que não seja a minha voz a ser ouvida, mas a voz do Teu doce Espírito. Fala conosco, Jesus, em nome de Jesus. Amém. É verdade, queridos, que parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Aquilo que é certo virou errado, o que virou errado, o que era errado virou moda. Nós passamos e ainda enfrentamos vestígios de uma pandemia. Quantos não perderam seus empregos? Quantos não levaram prejuízos financeiros? Mas o que isso importa? Quantas vidas foram ceifadas? E agora, instabilidade política, o mundo sofrendo de guerras. E nós aqui também temos os nossos sofrimentos.
Talvez aquilo que você nunca imaginou acontecer no Brasil está muito próximo de acontecer. O Brasil hoje, a nossa corte vota a favor de drogas, vota a favor de aborto. Talvez há 10 anos atrás você não imaginasse isso. Parece que o mundo virou um caos. E infelizmente nós encontramos nos púlpitos das igrejas pessoas, pregadores que são mais coaches, que falam aquilo que você quer ouvir, que falam que você é o protagonista da sua vida, que aquilo que você quer ganhar ou aquilo que você quer conquistar só depende de você, que fala que você é o Deus da sua vida. Estão por aí, é só você procurar nos canais de televisões, na internet, no YouTube, enfim, no TikTok. São os pregadores do TikTok que falam aquilo que nos cai bem, mas a gente se esquece do verdadeiro evangelho, que só é encontrado na palavra do Senhor. E aí então, Deus usa o profeta Jeremias para escrever uma carta. Porque o contexto aqui também era muito difícil. O povo de Israel, caído em pecado, é então levado ao cativeiro babilônico. Para eles também a vida estava um caos. Se você olhar o Salmo 137, anote aí para você ler depois, você vai lá dizer justamente esse tempo que o povo dizia: nós choramos e lamentamos à beira dos rios da Babilônia. Nós guardamos os nossos instrumentos e o povo babilônico vem e nos pede: cantem lá as músicas de Sião. E nós dizemos: como vou cantar as músicas, sendo que eu estou num cativeiro, estou sofrendo? Para aqui, para o povo de Israel, neste momento também a vida estava um caos. Eles são então arrancados da sua terra e levados como escravos na Babilônia. Mas então Deus escreve uma carta para eles. E essa carta tem ensinamentos maravilhosos para nós também. Porque talvez assim como o povo de Israel, você está dizendo: ah, Senhor, eu lamento perante a minha situação. Senhor, eu não tenho vontade mais de louvar ao Teu nome. Como vou louvar o Teu nome se existe tanto sofrimento? Talvez essa seja a sua situação. Talvez você está vivendo um cativeiro também, não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor não nos prometeu vida boa. O Senhor nos prometeu que sim, nós teríamos uma vida abundante, mas não aqui. Mas Ele disse, como recentemente foi pregado pelo pastor, que no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o tema que eu escolhi para essa mensagem é a soberania de Deus em meio ao caos. Nós cantamos aqui: grande é o Senhor. Nós cantamos músicas que declaram a soberania de Deus. Nós cantamos que o nosso Senhor é bom e tão bom. Mas como encarar isso no momento de dor e sofrimento? Como encarar isso quando você, a exemplo do povo de Israel, foi arrancado da sua terra? Você foi arrancado daquilo que você é confortável e levado a viver ali um deserto, um exílio. Como reconhecer a grandeza e a soberania de Deus, mesmo em meio ao caos? E é interessante que nós estávamos lá na conferência missionária. Eu fui conversar com um pastor Paulo, ele que é responsável na MISPA pelos missionários internacionais que estão fora do Brasil. Eu fui trocar figurinha com ele, conversar. Ele falou assim, a gente conversou rapidamente, ele falou: leia Jeremias 29. E na hora eu fui no meu celular ali, já anotei, e Deus falou muito comigo nesse texto. Então o texto começa assim: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todo o povo exilado, que deportei de Jerusalém para a Babilônia,
Queridos, isso aqui é muito importante para as nossas vidas, nesse primeiro versículo que lemos, porque olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e eu deportei vocês para a Babilônia. Porque muitas vezes, diante das situações da vida, nós ficamos procurando, nós ficamos murmurando, mas Deus está dizendo, ei, eu sou soberano sobre a sua vida, porque eu mesmo deportei você para a Babilônia. Eu mesmo. Deus está dizendo, eu estou no controle. Deus está dizendo, por mais que para você a vida possa estar perdida, por mais que você não veja mais solução, eu sou o controle da sua vida. E como é difícil entender isso. Imagine o povo de Israel lendo essa carta e vendo, nossa, foi Deus que nos deportou. Não foi o rei Nabucodonosor, não foram os exércitos, não foi o diabo, mas foi o próprio Deus. E como é difícil entender as provas do que o Senhor leva para as nossas vidas. Como é difícil entender quando o Senhor está nos moldando e nos forjando. Mas Deus diz isso para você nessa noite. Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, estou no controle da sua vida. Por mais que você esteja passando por um deserto, por mais que você esteja passando por um exílio, por mais que sua vida esteja um caos, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle. E Ele diz assim, construam casas e morem nelas. Plantem pomares e esperem, porque vocês vão comer de seus frutos. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para os seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos. Aumentem a população de Judá na Babilônia e não diminuem. Sabe o que isso me diz, queridos? Porque muitas vezes, quando a nossa vida está um caos, muitas vezes, como nós não vemos mais saída, e muitas vezes eu me encontro nessa situação. Muitas vezes eu olho para vários âmbitos da minha vida e eu me pergunto, meu Deus, e agora? O que eu faço? E o que Deus está dizendo ao povo de Israel e para mim e para a sua vida é, continue. Não pare sua vida. Está difícil? Continue. Construa casas. Casem. Casem. Aleluias. Deus está dizendo para nós, não pare sua vida. A vida não pode parar, porque eu sou o Deus que está no controle de todas as coisas. Deus está dizendo ainda mais, plantem pomares e usufruam dos seus frutos. Eu sou o sustento para a sua vida. Deus está mostrando a sua soberania e dizendo, não pare sua vida. A vida não pode parar. Está difícil, está complicado, está, mas a vida não pode parar. Deus está dizendo, continue, avancem. E não diminuam. Olha que interessante, queridos. Quantas vezes nós vemos a situação ser muito maior do que nós, mas nós esquecemos que tem um Deus que é maior que qualquer situação. Nós esquecemos que existe um Deus que é maior do que qualquer situação. Não importa o que você está vivendo, não importa qual é a sua causa, não importa que sua vida está um caos. Deus é maior do que tudo isso, porque Ele é soberano e Ele está no controle. Não diminua. Pare de se diminuir, queridos. Ah, mas a situação está difícil, Daniel. Eu sei, a minha também está. Mas eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, que venceu a morte numa cruz, para me dar a salvação e te dar a salvação. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o quão difícil é, Deus está dizendo, eu estou no controle, eu sou o sustento, por isso não pare. Não pare. Ah, mas talvez você não sabe o que você vai almoçar amanhã. Não pare. Ele é o sustento. É Ele que cuida das nossas vidas. E Ele continua dizendo, trabalhem para a prosperidade e paz da cidade, para a qual eu os deportei, e orem em favor dela.
enquanto ela estiver em paz, vocês viverão em segurança. Que Deus nos diz aqui, queridos, e diz ao povo de Israel: imagine, se coloque na situação daquele povo. Eles estão exilados como escravos na Babilônia. E Deus diz: continue, trabalhem, porque a prosperidade dessa cidade depende de vocês. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que Deus nos coloca em lugares certos, que precisam de nós. Então, se Deus colocou você lá naquela empresa, trabalhe. E ore por ela, é o que Deus está nos dizendo. Se Deus te colocou aqui na quinta igreja, trabalhe. E ore pela igreja, porque a prosperidade do lugar aonde você está depende de você. E sabe, queridos, nós oramos muito pela nossa prosperidade, não é, Rafa? Como que nós queremos ser prósperos? Mas o quão difícil é você dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, muito obrigado pelo meu emprego, que aquela empresa seja abençoada, e que tudo quanto eu fizer, que possam ver o Senhor na minha vida. Porque quando a empresa for abençoada, Deus vai abrir as comportas do céu para a sua vida. Ore por onde você está. Se Deus te colocou aqui, queridos, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Por isso, orem e trabalhem. Orem e trabalhem. E Ele continua dizendo: porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: não deixem se enganar pelos falsos profetas, os adivinhos. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles só vão dizer o que vocês têm vontade de ouvir. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Fiquem sabendo que eu não enviei esses homens como meus profetas, diz o Senhor. Sabe, queridos, aqui nessa situação, acontecia de muitos profetas virem, e o povo às vezes estava ansioso disso, e talvez você e eu também passamos por isso. Porque às vezes nós estamos numa situação difícil, e tudo que você quer é que alguém venha e bota a mão na sua cabeça e diz: essa situação difícil está acabando. Às vezes nós estamos no meio do deserto, e tudo que nós queremos é que venha um profeta, uma pessoa, e diga: ei, essa situação vai passar rápido. E é assim que o povo de Israel se encontrava. Eles estavam desejosos por palavras que viessem a confortar os seus corações. Eles estavam desejosos por palavras que viessem deixá-los tranquilos. E muitos profetas, aproveitando dessa oportunidade, diziam: fiquem tranquilos, o cativeiro vai durar pouco tempo. O cativeiro vai durar algumas semanas. O cativeiro vai durar 1 ano talvez. Mas Deus vem através do profeta Jeremias e diz: ei, não, pare de correr atrás dessas profecias. Pare de correr atrás dos profetas, porque tudo isso que eles estão falando não vem de mim. Porque o próprio Deus afirma: vocês ficarão 70 anos no exílio. Muitas vezes, querido, nós ficamos procurando e bebendo de qualquer fonte, sendo que nós não conhecemos a vida, nós não conhecemos a pessoa que está dizendo aquilo. Nós ficamos procurando aí fora, sendo que eu quero dizer para você: tem profeta nessa casa. Deus tem falado com nós nessa casa. Você não precisa do YouTube. Mas é uma bênção, queridos. É claro que é. É bom você escutar a palavra de Deus, mas jamais você pode colocar isso a mais do que Deus tem falado para você na sua casa. Deus tem falado palavras maravilhosas neste lugar, e são essas palavras que nós precisamos. Não espere uma palavra que vai te confortar, não espere uma palavra que vai te deixar tranquilo, mas espere uma palavra que te confronte. Porque se a palavra está muito agradável a você, tem algo errado nela. Porque o evangelho do Senhor é o evangelho que confronta as nossas vidas. E queridos, e se ainda assim não for suficiente para você, busque na palavra do Senhor. Aqui tem palavra de Deus para você. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus diz: assim diz o Senhor, vocês viverão na Babilônia por 70 anos.
Imagina, queridos, você está orando numa situação difícil e Deus vem a você e diz: ei, você vai ficar nisso por 70 anos. Misericórdia. 70 anos, queridos. O que Deus estava dizendo aqui é porque Ele estava no controle. Por mais que eu queira que passe rápido, por mais que você queira que essa situação passe rápido, enquanto não for o tempo de Deus para a sua vida, não vai passar. O que cabe a nós é entender aquilo que Deus está falando com as nossas vidas. Aquilo que Deus quer moldar nas nossas vidas. Para que serve esse deserto? Eu não sei. Mas Deus tem algo com você lá no deserto. Lá no exílio. Deus tem algo com você. Mesmo em meio à dificuldade, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida. E aqui, queridos, para mim, que é a parte mais maravilhosa desse texto. E Deus diz assim: porque sou eu que conheço meus planos sobre vocês. Acho que você não entendeu. Deus está dizendo: ei, sou eu que conheço meus planos para vocês. E são planos de paz e não de sofrimento. Queridos, você entenda que Deus não vai livrar-nos do sofrimento, mas Ele vai estar conosco naquele lugar. Queridos, nesse mesmo exílio babilônico, Daniel, o profeta Daniel, não quis comer da comida do rei. Ele não quis deixar de orar e não quis orar para ídolos, conforme o rei decretou. E ele foi jogado na cova dos leões. Queridos, Daniel não foi livrado da cova dos leões, mas quando ele estava lá, Deus estava com ele. Nesse mesmo exílio babilônico, Sadraque, Mesaque e Abednego, por não obedecer aquilo que o mundo queria para eles, aquilo que a Babilônia queria para eles, eles foram jogados na fornalha. Mas enquanto eles estavam na fornalha, eles não se queimavam. E de 3 viraram 4, porque o próprio Senhor Jesus estava lá, na fornalha com eles. Eu creio num Deus que mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento que parece impossível, Ele não me abandona. Eu creio num Deus que mesmo em meio à fornalha, Ele está lá comigo. Porque Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Deus fica dizendo, às vezes nós ficamos dizendo: mas eu tenho medo de ir para a tribulação. Mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Eu tenho medo da perseguição. Queridos, entenda uma coisa. Não importa o que você está passando, Deus está com você. E Ele está no controle. Porque sou eu que conheço meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. E eu lhe darei aquilo que vocês mais desejam, um futuro de paz na sua própria terra. Naqueles dias vocês clamarão, e eu ouvirei e responderei às suas orações. Vocês me procurarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração. Queridos, eu não sei, queridos, o que você está passando. Eu não sei qual que é a sua Babilônia. Eu não sei se é a sua vida financeira. Eu não sei se é sua vida familiar. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: que quando buscarmos o Senhor de todo o coração, Ele irá nos atender. Deus está dizendo para aquele povo que está na Babilônia: ei, quando vocês me buscarem de todo o coração, eu os ouvirei. E eu acho interessante que no verso 14 ele diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Muitas vezes nós estamos fugindo de Jesus, mas Ele está dizendo aqui: ei, eu estou aqui. Dobra o seu joelho no chão, entra no secreto e você se encontrará comigo. Eu concluo dizendo que em meio ao caos, a soberania do Senhor prevalece. Em meio ao caos, Ele se faz ouvido por nós. Em meio ao caos, Ele olha com carinho para mim e para a sua vida. Em meio ao caos, Ele é o nosso sustento.
em meio ao caos, Ele é soberano. Eu não sei, queridos, qual é o caos que você está passando. Eu não sei qual é a sua Babilônia. Eu não sei quais são os seus anseios. Mas eu tenho certeza que Deus não perdeu o controle. Coloque de pé.